Olá, turma. Meu nome é Gisele e sou estagiária da disciplina de Ciências com a professora Ângela. E hoje nós vamos trabalhar o conteúdo sobre o uso das radiações eletromagnéticas nas telecomunicações. Para vocês entenderem melhor como que funciona como funciona a radiação eletromagnética nas telecomunicações, nós vamos lembrar alguns conceitos básicos. As radiações eletromagnéticas são formadas por ondas, ou seja, a energia que o corpo emite, no caso, a radiação eletromagnética é a energia que o corpo emite em forma de onda eletromagnética. Essa onda ela vai ser classificada de acordo com o comprimento, com o seu comprimento e com a frequência. Então, quanto maior a frequência, maior a energia de radiação e menor vai ser o seu comprimento de onda, e vice-versa. Então, quanto o comprimento de onda for maior, a frequência vai ser menor. A gente pode entender melhor como isso funciona nesse esquema, abaixo, onde a gente pode perceber que quando o comprimento de onda é maior, a frequência é menor. Como, por exemplo, nas ondas AM, FM, ondas de TV, onde que o comprimento de onda é maior, a frequência é menor, em comparação a aparelho de raio-x, que possui um comprimento de onda menor e uma frequência muito maior, né? Bom, qual a importância de nós estudarmos esse tema? Nós vivemos um mundo amplamente tecnológico, onde a todo tempo a gente pode observar os avanços tecnológicos. Então, é importante a gente saber como que as radiações eletromagnéticas aplicadas na telecomunicação. Então, vamos classificar os aparelhos que usamos de acordo com a sua frequência. Também vamos discutir quais efeitos essas radiações eletromagnéticas têm no nosso corpo e ver os principais mecanismos de transmissão e recepção de imagem e de som. As ondas de rádio e as micro-ondas. As ondas de rádio e as micro-ondas são usadas de diversas formas. No caso do som e as imagens que são utilizados no estúdio de rádio e de televisão, eles são captados por microfone e pela câmera. No caso do estúdio de rádio, que é captado pelo microfone, e nos estúdios de televisão é captado microfone e câmera. Esse som e essas imagens, elas passam por circuitos elétricos que são transformadas em ondas de rádio. Essas ondas de rádio, elas ficam na faixa de 88 MHz a 216 MHz. E ela vai ser transmitida por antenas. Quando essa transmissão ela é feita via satélite, as ondas enviadas pela antena estão na faixa das micro-ondas, que são entre 300 MHz e 300 GHz. E essas micro-ondas, elas percorrem a atmosfera na velocidade da luz e elas são captadas pelo satélite. Bom, a gente pode entender melhor isso nessa imagem, onde que, por exemplo, a onda de rádio, que ela é enviada para a antena, da antena ela é transformada em micro-ondas que passa pelo satélite. Esse satélite vai enviar essas micro-ondas para outra antena, onde que vai ser captada essas ondas, essas micro-ondas, as ondas de rádio, em outro aparelho. Esse sistema, eles chamam de sistema de telecomunicação, é chamado de satélites geoestacionários. São aqueles satélites que a gente vê, às vezes, a gente não consegue ver a olho nu, nem sempre, né? Mas aqueles satélites que às vezes a gente acha que eles estão parados, mas na verdade eles dão uma volta em torno da Terra, levam 24 horas para completar essa volta. Onde que
são aplicadas essas ondas eletromagnéticas, essas radiações eletromagnéticas, nas ondas de rádio e micro-ondas, as aplicações das ondas de rádio e micro-ondas. No caso, no GPS, que é a sigla para a expressão em inglês Global Position System, que é o sistema de posicionamento global. Gente, com certeza vocês já devem ter visto, ouvido falar do GPS. É uma forma que a gente utiliza para encontrar alguma pessoa ou para identificar algum lugar ou para se posicionar ou achar algum determinado lugar. A ressonância magnética, que é um aparelho que a gente utiliza para ver imagens de determinada parte do nosso corpo para fazer exame, e o forno micro-ondas, que a gente utiliza em casa mesmo. Transmissão e recepção de imagem e som. Com certeza vocês já perceberam que a gente teve uma grande evolução da comunicação, principalmente quando vocês veem em história como que era a comunicação há muitos anos atrás. A comunicação iniciou, né, com nossos ancestrais, com as pinturas rupestres, e desde então houve uma grande evolução dessa comunicação, por meio de carta, que era um pouco demorado, mas algo que funcionava. Depois veio o telégrafo, que a gente vai ver mais à frente como que funcionava. Depois veio o rádio, telefone, televisão, computador, depois a internet. E tem alguns prós e contras desse avanço na comunicação, que ela trouxe muito, facilitou muito a nossa vida. Porém, também trouxe alguns obstáculos, porque esse avanço na comunicação, ela ajudou muito a gente se comunicar a longa distância, a gente consegue se comunicar com pessoas do outro lado do mundo. Porém, a gente fica tão ligado nesses meios de comunicação que acaba que a gente tendo um distanciamento social. A gente acaba esquecendo de quem realmente está do nosso lado, de tanto que a gente foca nesses meios de comunicação. Bom, a gente vai falar um pouco de cada um desses, começando pelo telégrafo, que foi muito utilizado no século XX na transmissão de mensagens por meio de códigos. E o telégrafo ele é baseado em emissão de impulsos eletromagnéticos. Ele foi desenvolvido na década de 1830 pelo Samuel Finley, e ele foi muito utilizado pelo governo e serviços militares, principalmente na época da guerra, onde não tinha como eles se comunicarem, então eles se comunicavam por meio do telégrafo, utilizando o código Morse. O rádio, né, que muitas pessoas ainda utilizam isso hoje em dia, que é baseado na tecnologia de transmissão da voz sem fios, criada pelo Guglielmo. E o primeiro teste de transmissão de sinal sonoro do rádio foi em 1895. E ele se tornou mais comum na Segunda Guerra Mundial. O rádio ele opera em duas frequências, AM e FM. AM significa amplitude máxima, que ele atinge em grande distância. FM significa frequência máxima, que tem um alcance menor do que a AM. Aqui a gente pode ver nessa imagem como que ocorre o funcionamento do rádio, né? Que a emissão é feita para a voz, o locutor emite sua voz no microfone, que ela vai passar por todo um sistema que vai para a antena, né? Essa antena vai emitir essas ondas de rádio até chegar no outro aparelho, o outro rádio, né? O telefone. O telefone foi inventado em 1876 por Alexander Graham Bell, na capital da Escócia, e ele basicamente funciona quando uma pessoa fala o telefone, as ondas sonoras de sua voz são transformadas em sinais elétricos que são transmitidos ao telefone. Isso a gente pode perceber nessa imagem. Quando você usa o telefone, a ligação é captada pela antena de transmissão.
ela é enviada à central de telefonia celular e depois a central chega diferente da central, ela chega para diferentes caminhos que passam por outras antenas até chegar ao telefone com quem você quer falar. Aqui a gente pode ver a linha do tempo do telefone e começou com uma brincadeira, basicamente uma brincadeira que hoje em dia é uma brincadeira de 1667 com um telefone sem fio e foi evoluindo ao longo do tempo até se tornar os smartphones de hoje em dia. Apesar do uso dessas telecomunicações, do uso dos celulares auxiliar muito na nossa vida, ele também pode trazer alguns riscos à nossa saúde. Por quê? As ondas eletromagnéticas são usadas nos telefones, elas estão muito próximas das micro-ondas. E existem estudos não conclusivos, porém, muitos pesquisadores estão alertando ao uso excessivo de celulares por causa dessas ondas eletromagnéticas que são emitidas pelos celulares, que elas produzem calor e pode afetar a região do cérebro e causar alguns danos à nossa saúde. A televisão. A televisão foi em 1920 que foi desenvolvido os primeiros modelos de televisores. Em 1954 foi realizada nos Estados Unidos a primeira transmissão de imagem colorida. No Brasil, é em 1970 que ocorreu a transmissão da Copa do Mundo de Futebol. E a televisão ela ocorre o processo de transmissão baseada na conversão do som e da luz em ondas eletromagnéticas. Aqui a gente vê a evolução da televisão. Ela iniciou com meio que um projetor, né, como se fosse o projetor do Data Show, mas ele é um projetor que projetava a imagem e depois veio evoluindo com as telas menores até chegar às Smart TV. Bom, para vocês brincarem um pouco de ciência em casa, vocês vão fazer um modelo que o Robert Hooke fez em 1667. Ele fez um telefone sem fio, provavelmente vocês já devem ter visto ou ouvido falar no telefone sem fio, onde utiliza um fio esticado para transmitir o som, utilizando ou duas latinhas ou dois tubos de papelão. Isso vai ficar a critério, vocês vão ver o material e os procedimentos e vão montar esse telefone sem fio. Vocês podem estar pedindo ajuda da mãe, do irmão mais velho, para poder estar fazendo isso. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco do avanço das telecomunicações e até a próxima aula.